Olá! Hoje vamos aprender os adjetivos e suas flexões. Flexão de gênero e número. A forma dos adjetivos varia para concordar com os substantivos que caracterizam. As variações referem-se a número, singular e plural, gênero, masculino e feminino. Observe nos exemplos abaixo a concordância de gênero e número entre os substantivos e os adjetivos. Veja. Substantivo pesquisadora está no feminino singular, por isso, seu adjetivo renomada está no feminino singular também. Outro exemplo. Biólogos estrangeiros. O substantivo biólogos está no masculino e no plural. Por isso, seu adjetivo também vai para o masculino e plural. Flexão de número. O plural dos adjetivos simples segue, na maioria dos casos, a regra geral de flexão dos substantivos. É simples. É só acrescentar o S no final da palavra. Exemplo: substantivo amigo, adjetivo verdadeiro, ambos no singular. Agora, passando o substantivo para o plural. Amigos, o seu adjetivo também vai para o plural, verdadeiros. Outro exemplo. Substantivo amizade. Seu adjetivo, verdadeira, concordando com o substantivo feminino. Vamos passar os dois para o plural. Amizades, substantivo no plural, verdadeiras, adjetivo também no plural. Flexão de gênero. No caso do gênero, ou seja, masculino ou feminino, há adjetivos uniformes, ou seja, com uma única forma para os dois gêneros. E também temos biformes, com duas formas diferentes, uma para o masculino e uma para o feminino. Veja. Adjetivo uniforme. Olha o substantivo feminino publicação. A publicação e o adjetivo importante. Agora veja um exemplo de substantivo masculino. O trabalho. Adjetivo importante. Tanto no feminino quanto no masculino, o adjetivo não mudou. Por isso, trata-se de um adjetivo uniforme. Agora um exemplo de adjetivo biforme. Substantivo pesquisador. O pesquisador, adjetivo, está no masculino, premiado, concordando com o substantivo masculino pesquisador. Vamos passar o substantivo para o feminino. A pesquisadora e seu adjetivo também vai para o feminino, premiada. Vamos acompanhar o exemplo na tirinha do Chico Bento. Observe. Oi, Chico, aonde você vai com esse botão de rosa? Vou dar para a Rosinha. Mas por que você não dá logo uma rosa aberta? Observem. Rosa, substantivo. Aberta, o adjetivo acompanha o substantivo no feminino. Olha a resposta do Chico. Até eu ter coragem de falar com ela, o botão já estará aberto. Veja, o substantivo mudou para um substantivo masculino, botão. Por isso, o adjetivo foi para o masculino também.
aberto. Vamos concluir. Rosa, aberta. Botão, aberto. Trata-se de um adjetivo biforme. Flexão de grau. Adjetivo também varia em grau, ou seja, compara dois elementos. Nós temos 3 tipos de comparativo. De igualdade, exemplo, a paciência é tão importante quanto a dedicação. Essa fórmula, tão quanto, refere-se ao comparativo de igualdade. Outro exemplo de comparativo, agora de superioridade. A paciência é mais importante do que a dedicação. Essa fórmula mais do que refere-se ao comparativo de superioridade. Outro exemplo, agora com o comparativo de inferioridade. A paciência é menos importante do que a dedicação. Essa fórmula menos do que refere-se ao comparativo de inferioridade. Vamos ver um exemplo na tirinha O Mundo de Leiloca. As duas personagens comparam seus celulares, mesmo com o telefone tocando. Guerra dos Celulares é o título desta tirinha. Veja, meu celular é melhor que o seu. E a outra personagem retruca, o meu é mais bonito do que o seu. Meu celular gasta menos bateria do que o seu. O meu celular é facílimo de mexer. A tela do meu celular é maior que a sua. Meu teclado é menor que o seu. Alguém aí pode atender este telefone? Alguém diz em outro lugar da casa. E as personagens reclamam. Que horror! Continuando a flexão de grau, agora vamos ver o grau superlativo. É aquele que eleva ao máximo a qualidade de um ser. Nós temos o grau superlativo absoluto sintético, o grau superlativo absoluto analítico, o grau superlativo relativo de superioridade e o superlativo relativo de inferioridade. Vamos comparar os dois primeiros. Vejam que o primeiro, o absoluto sintético, ele eleva o grau do adjetivo importante para importantíssima. Esse sufixo que a palavra recebeu mostra que a paciência não é apenas importante, ela é o grau máximo da importância, importantíssima, utilizando apenas o adjetivo mais um sufixo no final de sua palavra. Agora, observem o grau superlativo absoluto analítico. A paciência é extremamente importante. Vejam que o adjetivo importante recebeu um reforço da sua importância com a palavra extremamente. Então, essa paciência não é apenas importante, ela é extremamente importante. Nós poderíamos substituir a palavra extremamente por super importante ou muito importante. Pois bem, agora vamos comparar os dois relativos, superlativo relativo de superioridade e superlativo relativo de inferioridade. Duas palavrinhas fazem toda a diferença. Observem. A paciência é a característica mais importante de um pesquisador. Veja que o adjetivo importante foi elevado ao seu grau máximo com a palavra mais antes dele.
Agora, no relativo de inferioridade, olha o exemplo. A paciência é a característica menos importante de um pesquisador. Veja que o adjetivo importante foi rebaixado para o mínimo de importância com a palavra menos antes dele. Vamos ver um exemplo de grau superlativo absoluto sintético na tirinha abaixo. Olha a personagem conversando com sua amiga. Cacá, tô ficando apaixonadíssima. Ele é uma gracinha. Conselho da amiga. Chegou atrasado. Cuidado, que paixão demais deixa a pessoa cega. Não teve jeito. Vamos às exceções. Alguns adjetivos não seguem as regras de flexão de grau. Observe. O adjetivo bom, mal, grande e pequeno. Várias vezes vocês vão ver que vocês foram corrigidos quando usaram esses adjetivos comparando ou elevando ao grau máximo. Vamos observar. O adjetivo bom, quando nós vamos comparar, a gente não pode utilizar mais bom que. Não, nós vamos falar melhor que. A mesma coisa com o adjetivo mal. A gente não vai falar mais mal que. Nós vamos falar pior que. Com grande também. Mais grande que. Não, é maior. E pequeno não é mais pequeno que, é menor que. No superlativo absoluto, o bom vira ótimo ou boníssimo. É o mais bom. Não, ele é ótimo, boníssimo. O adjetivo mal vira péssimo. O adjetivo grande vira máximo. E o adjetivo pequeno, mínimo. No grau superlativo relativo, nós temos bom virando o melhor, mal o pior, grande o maior de e pequeno o menor de. Vamos olhar os exemplos das tirinhas abaixo, utilizando essas exceções de formação do grau do adjetivo. Vamos ver primeiro a tirinha da Mafalda. Veja, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Veja que a personagem não disse mais bom que. Não, ela utilizou corretamente o comparativo de superioridade. Melhor que o anterior. Olha a conclusão da Mafalda. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Passando para a tirinha do Armandinho, vamos ver um exemplo de superlativo relativo de pequeno no segundo quadrinho da tirinha. Vamos começar a leitura. O Armandinho dizendo: meu primo resolveu treinar artes marciais. E a amiguinha dele ficou surpresa. Que legal! E ele diz: mas ele é o menor e menos experiente da turma. Vejam que ele não usou o mais pequeno, ele usou o menor. E conclui: o coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Coitadinha da língua portuguesa. Vamos estudar direitinho para que ela não sofra tanto, hein, galera? Pronto, agora já está preparado para responder as atividades. Bons estudos!